E o conselheiro André Castro, que garante ter um documento de intenção de investimento de mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais para o Corinthians, pretende formalizar a sua candidatura à presidência do Corinthians de forma oficial ainda hoje. Atacante Héctor Hernandes realmente pode estar com os dias contados dentro do Corinthians e finalmente o treinador Dorival Júnior terá novamente uma semana livre para trabalhar. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Héctor Hernandes, informação que eu já havia trazido para vocês há alguns dias atrás, vai se confirmando cada vez mais sobre as grandes possibilidades de saída do atacante espanhol do Corinthians. O Héctor Hernandes chegou ao Corinthians na temporada passada, na metade da temporada, jogador que veio para, no caso, trazendo expectativas para resolver os problemas ofensivos que o Corinthians tinha, e claro que acabou passando por um período de adaptação e tudo mais, mudança de país, e o jogador na temporada passada teve poucas oportunidades. Nesse ano, o Héctor passou a aparecer um pouco mais, principalmente após a chegada do Dorival Júnior. Dorival deu algumas oportunidades para o Héctor, ele marcou 2 gols, completou 24 jogos com a camisa do Corinthians, só que de uns tempos para cá o Héctor sumiu, mais precisamente os últimos 5 jogos ele nem sequer foi relacionado. Devido a isso, absolutamente que rumores começaram a surgir. Eu recebi informações e havia avisado vocês com exclusividade que existiam grandes possibilidades do jogador sair, e agora isso vai se confirmando cada vez mais. Pelas informações que chegam, o atleta está fora dos planos do Dorival Júnior. O Dorival não gosta do estilo de jogo do Héctor e por isso o jogador está livre para procurar outro clube e tudo mais, e o Corinthians inclusive já está aceitando ouvir propostas pelo jogador. Então a tendência é que o Héctor deixe o Corinthians ainda nessa janela de transferências que fechará o mês que vem. Por enquanto o Corinthians, pelo menos oficialmente, não tem nenhuma proposta pelo jogador, mas se aparecer alguma proposta o Corinthians não vai dificultar, destacando que o Héctor tem contrato até o final do ano que vem. A minha opinião quanto a essa grande possibilidade de saída do Héctor do Corinthians é a seguinte. Bom, primeiramente eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos no CT no meu tempo de clube, e o Héctor era um cara muito dedicado, um cara que se esforçava muito nos treinamentos. Então eu particularmente analisando para vocês diretamente, eu não consigo entender o que possa ter acontecido com o Héctor, principalmente de uns tempos para cá. Como eu disse, ele ficou 5 jogos sem ser relacionado, os últimos 5 jogos. A última vez que ele apareceu na lista de relacionados foi para o jogo contra o Cruzeiro em casa pelo Campeonato Brasileiro 0-0. De lá para cá nem relacionado ele foi mais. E no jogo contra o Bahia, que nós perdemos no final de semana, mesmo com o Corinthians cheio de desfalques, sem Yuri Alberto e Memphis machucados e o Romero estava suspenso, o Héctor nem sequer foi relacionado novamente. Então vai se confirmando cada vez mais que o jogador deve deixar o clube, e nesse caso mesmo, se não for aproveitado pelo treinador, melhor mesmo é negociar, aí no caso dar um alívio na folha salarial. Enfim, pelo jeito a trajetória do espanhol Héctor Hernandes com a camisa do Corinthians está muito próximo do fim. E agora vamos falar sobre semana livre de trabalhos. Finalmente, desde o retorno após a paralisação que tivemos a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Dorival terá uma semana livre de trabalhos e, claro,
tem que ajustar as coisas para o Corinthians voltar a vencer urgentemente no Campeonato Brasileiro. O Corinthians voltou aos jogos, lembrando que o Corinthians atuou pela última vez no dia 12 de junho, aí tivemos a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, os atletas ganharam 2 semanas de folga, depois tivemos 2 semanas de trabalhos, aí o Corinthians voltou oficialmente aos jogos no dia 13 de julho. Jogamos contra a equipe do Bragantino e infelizmente perdemos em casa. De lá para cá, o Corinthians fez 10 partidas, 8 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Infelizmente, nesse meio tempo, ganhamos somente um jogo no Campeonato Brasileiro. Claro, temos também as comemorações da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil diante do rival. Vencemos eles 2 vezes, em casa e na casa deles. Mas no Campeonato Brasileiro a situação já é desesperadora. E nessa semana o Dorival terá ela inteira para trabalhar, já que o Corinthians só terá o próximo compromisso domingo contra a equipe do Vasco fora de casa. Então Dorival terá, no caso teve ontem para treinar, tem hoje, tem também quarta-feira, quinta e sexta, e no sábado encerra as preparações e aí será a viagem para o Rio de Janeiro. Então finalmente Dorival terá uma semana livre e espero que consiga ajustar as coisas, porque, como eu disse, situação muito complicada no Brasileirão, estamos apenas a 3 pontos da primeira equipe dentro do Z4. A minha opinião quanto a essa semana livre, que o Dorival terá finalmente uma semana livre para trabalhar, é a seguinte. Bom, primeiramente, espero que realmente aproveite essa semana para trabalhos. Eu já venho falando para vocês há um bom tempo, desde antes dos jogadores voltarem, depois que tivemos a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que eu defendo trabalhos com maiores intensidades dentro do CT Dr. Joaquim Grava. Como assim, capitão? 2 vezes ao dia. Não precisa ser feito todos os dias, mas pelo menos 2 vezes na semana, trabalhos de manhã físicos e à tarde trabalhos táticos. Sinceramente, ao meu ponto de vista, trabalhando assim, com maior intensidade, eu acredito que os atletas poderão evoluir mais em uma semana toda que se tem no caso de janela para trabalhos. Corinthians entra no momento decisivo da temporada, do que será daqui para frente até o final dela, porque estamos próximos ao Z4 do Campeonato Brasileiro, dependendo do que acontecer domingo contra o Vasco, lá em São Januário, podemos terminar a rodada já dentro do Z4, então é um momento de alerta totalmente ligado. Depois já é jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, então as próximas semanas serão decisivas sobre como o Corinthians, no caso, vai dar traços de como vai terminar essa temporada de 2025. Só espero que as coisas possam evoluir durante essa semana. Jogadores como Yuri Alberto, Memphis, Carrilho, poderemos esquecer, não vão estar de volta nem para o jogo contra o Vasco, nem para o jogo contra o Atlético Paranaense. O caso do Yuri e o do Carrilho são os mais demorados. Enfim, então é uma semana que o Dorival tem para trabalhar e espero que seja uma semana proveitosa. Tomara que dê tudo certo e o Corinthians faça um ótimo jogo contra o Vasco no próximo domingo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre candidatura à presidência. André Castro, o conselheiro e candidato que garante ter em mãos um documento de uma intenção de investimento de US$ 1 bilhão, que ultrapassa 5 bilhões e 500 milhões de reais, pretende formalizar a sua candidatura de forma oficial ainda hoje, terça-feira, dia 19 de agosto, e é sobre isso que eu falarei para vocês agora. Desde a semana passada, nós corintianos estamos empolgados e absolutamente que também desconfiados. Muitos já, digamos assim, ficando felizes com o que pode acontecer, enquanto muitos absolutamente estão achando que é mais uma para enganar a fiel e tudo mais, que é o que vem acontecendo com o conselheiro André Castro.
desde a semana passada, quando surgiram as primeiras informações que o André Castro, conselheiro eleito pela chapa 22, deixou a chapa, que é uma chapa do Duílio, parceria com Renovação e Transparência e tudo mais, do grupo político que ninguém quer mais dentro do clube, mas ele não faz mais parte do grupo. André Castro, que já revelou que será candidato à presidência, e ele garante ter um documento de uma intenção de investimento que chega a 5 bilhões e 500 milhões de reais. É $1 bilhão, tudo depende da cotação que estiver o dólar no dia. Claro que isso acabou viralizando, muitos questionamentos também foram levantados. Eu já falei com o André algumas vezes, e a última vez que eu falei com ele foi no domingo. Ele me revelou o seguinte, que ele já estava no processo de validação da sua documentação necessária para protocolar oficialmente a sua candidatura à presidência do Corinthians. E ele me disse que a intenção é realizar a inscrição no primeiro dia do processo, no caso que é hoje. A partir de hoje está aberta a inscrição para quem quer se candidatar à presidência do Corinthians, eleição que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 25. Vale lembrar que somente conselheiros poderão se candidatar e também somente os conselheiros vão votar. Então é uma eleição que acontecerá de forma indireta, sem a participação dos sócios, eleição no caso que está sendo necessária devido à destituição do presidente Augusto Melo, que foi eleito no final de 2023. Então vamos ficar aguardando qualquer atualização, eu vou trazer aqui para vocês, mas a intenção do candidato André Castro, que está chamando muita atenção devido ao que ele garante ter de intenção de investimento bilionário no Corinthians, pretende formalizar a sua candidatura ainda hoje. A minha opinião quanto ao André Castro ter a intenção de formalizar a sua candidatura ainda hoje, terça-feira, dia 19 de agosto, é a seguinte. Bom, eu acho que é um importante passo no caso que será dado, confirmando tudo certinho, ele registrando a sua candidatura. É algo que vem chamando muita atenção, essa questão do documento que ele garante ter, desse investimento de $1 bilhão para o Corinthians. Claro que existem muitas perguntas em relação a isso, quem vai investir, de onde que irá receber e tudo mais, quais são no caso os critérios para esse investimento. Enfim, é como eu disse a vocês, muitos empolgados e muitos desconfiados, isso faz parte. Eu acho que é um passo de cada vez. Primeiramente, o candidato, ele já revelou, ele já me garantiu que será candidato. Agora é o próximo passo, a documentação sendo validada, tudo correto, e aí ele sendo candidato de forma oficial será um grande passo. Lembrando que eu mesmo informei a vocês que ele já pediu uma reunião junto aos órgãos fiscalizadores do clube, tanto o Conselho Deliberativo quanto o CORE, que é o Conselho de Orientação. Então vamos ficar aguardando, vamos aguardar os processos, um passo de cada vez. Como ele disse, a intenção é formalizar ainda hoje, terça-feira, dia 19 de agosto. Então vamos ficar aí aguardando, vou ficar acompanhando e, como eu já disse, qualquer novidade absolutamente que eu vou trazer aqui para vocês. Então, um passo de cada vez, ele formalizando a candidatura de forma oficial, aí depois os próximos passos serão confirmações e tudo mais em relação a essa documentação. Da minha parte, eu já disse a vocês, quem me acompanha, eu estou empolgado, enfim, e estou torcendo para que tudo dê certo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da situação do Héctor Hernandes? É correto? O certo é ele ir embora mesmo? E sobre trabalhos, uma semana para trabalhos, vocês concordam comigo que deveria-se pelo menos 2 vezes na semana, trabalhos 2 vezes ao dia no CT? E quanto à candidatura do André Castro, possível candidatura dele ser lançada hoje, ele formalizar a candidatura de forma oficial no clube. O que vocês acham em relação a isso? Vocês estão empolgados
ou desconfiados com esse possível investimento de mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais no Timão. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!